Já de antemão gostaria de agradecer, doutor Renan, pelo convite, e a gente sempre fica à disposição. A aula de hoje tem como tema, muito além do peso, a bioimpedância na avaliação da composição corporal de pacientes internados, otimizando o cuidado. Então, nosso palestrante de hoje é o Dr. Renan Moreira Silva. Ele é médico nutrólogo, coordenador da equipe de nutrologia do H9J Américas, especialista em nutrologia, especialista em enteral e parenteral, coordenador da pós-graduação médica em nutrologia hospitalar, da AFI Educação Médica. Ele é mestrando em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e é especializando em educação em saúde pela FM USP. Doutor, fique à vontade para iniciar. Obrigado, Gleice. Acho que hoje vai ser uma ótima oportunidade para a gente continuar falando de terapia nutricional, da importância da terapia nutricional na recuperação do paciente. E o tema escolhido hoje é falar de composição corporal, para que toda a equipe do Hospital 9 de Julho tenha conhecimento dos instrumentos que a gente utiliza no processo de monitoramento do estado nutricional. Então, a gente vai falar de bioimpedância, mas também vai falar de desnutrição, porque é importante que a gente sempre retome, né, sobre a importância desse diagnóstico, que é muito sempre claro para a nutrologia e para a nutrição, mas pode ser que não seja tão claro para as equipes assistenciais que acabam acompanhando junto, né? A qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também colocar no chat, e no final da aula a gente vai deixar um espaço também para tirar dúvidas. Então a gente vai falar um pouco sobre epidemiologia, da importância da análise da composição corporal, definir o que é bioimpedância, quais são os parâmetros corporais relevantes, por que a gente usa a bioimpedância dentro do hospital, quais são as suas limitações, interpretação para a tomada de decisão terapêutica, evidências científicas. A gente finaliza com caso clínico e com as perguntas. Bom, quando a gente pensa num paciente hospitalar que necessita de suporte nutricional, em grande parte das vezes a gente vai encontrar esse paciente dentro do ambiente de UTI. Então a gente sabe que uma das complicações mais graves pós-UTI é a tetraparesia do doente crítico, onde esse paciente perde uma quantidade de massa muscular expressiva em um curto período de tempo, e isso acaba levando a intercorrências infecciosas, de imunidade, perda de capacidade funcional, sarcopenia, caquexia, que são complicações decorrentes da doença crítica, né? Muitas das vezes o intensivista, a enfermagem, toda a equipe multiprofissional faz um bom trabalho nos primeiros dias, mas é inevitável que a gente tenha uma perda de massa muscular por conta da resposta metabólica ao trauma ao qual esse paciente acaba estando inserido dentro desse ambiente da UTI. Então, a jornada do nosso paciente ela é complexa dentro do ambiente hospitalar. Desde a sua admissão à alta, a gente tem paciente com perda de peso, que muitas das vezes é difícil de ter essa aferição, porque o paciente internado, muitas das vezes, ele está nasarcado, está com edema, e isso interfere diretamente para a gente da nutrologia ou da nutrição no cálculo das metas nutricionais. Paciente que fica de jejum por muito tempo, é jejum para exame, jejum para procedimento cirúrgico, é jejum porque o paciente tem alguma complicação gastrointestinal, inapetência, náusea, vômito, que pode ser em decorrência da doença crítica, do processo inflamatório ou do próprio tratamento ao qual esse paciente está inserido. A gente lida, então, com essas disfunções do trato gastrointestinal. Esse paciente pode evoluir com perda de massa muscular associada à perda de peso, caquexia, sarcopenia. Então, dentro de terapia nutricional, a gente fala muito dessas grandes síndromes, caquexia, sarcopenia, por isso da importância da gente falar de composição corporal. E os pilares importantes dessa terapia nutricional, de uma equipe de MTN fortalecida. Aqui, para quem não conhece, MTN é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional.
Equipe essa que é composta pela equipe de nutrologia, equipe de nutrição, farmácia, enfermagem e todo, né, todo o processo que esteja envolvido com a reabilitação da farmácia do paciente também, como a própria fisioterapia, fonoaudiologia, todos profissionais importantes nesse processo. E aí, até o momento da alta. Então a gente entende que essa jornada ela é complexa, a gente tem perda de peso, tem evolução para sarcopenia e muitas das vezes a gente demora, né, a chegar no caso. O diagnóstico é dado de forma muito tardia. A gente vai ver que muitos dos profissionais de saúde confundem caquexia refratária terminal com desnutrição e sarcopenia. E aí a gente tem a triagem nutricional, que é feita pela nutricionista na admissão dos pacientes, que é tão importante para a Doutor? gente dar esse diagnóstico. Oi? Tá me ouvindo? Eu acho que Oi? o áudio. Ouvindo normal, Glê. Não estão conseguindo ouvir? Estamos sim. Perfeito. Então, a gente tem dois estudos aí muito pertinentes dentro do mundo da terapia nutricional, que a gente sempre fala bastante, que o primeiro é o Ibaranutri, feito ainda em 1998, que identificou que mais ou menos 50% dos pacientes internados hoje nos hospitais, eles teriam ali risco nutricional lá em 1998. Então, foi um estudo feito com vários hospitais públicos do Brasil. E aí, quando a gente faz uma revisão desse estudo, agora um multicêntrico na América Latina, envolvendo outros países, a gente vê que esse cenário está imutável. Passaram-se aí 20 anos e a gente tem uma alta prevalência de risco nutricional e desnutrição dentro do ambiente hospitalar. E aqui as causas são diversas, desde a condição clínica do paciente, a admissão, então a própria doença do paciente leva a esse risco nutricional. Esse diagnóstico ocorre de uma forma mais sistematizada. Esses hospitais precisam ter protocolos de triagem corretos. Então, aqui é só para contextualizar para vocês a importância desse risco nutricional bem realizado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Em quantos prontuários hoje a gente vê diagnóstico de desnutrição? Se a gente pegar hoje no Hospital 9 de Julho. Quantos diagnósticos de anemia se vê nas nossas evoluções? Diagnósticos de caquexia. A gente lembra muito bem do diagnóstico oncológico, do tipo histológico, da localização, da doença. Como eu mostrei no estudo anterior, a gente tem, em média, 50% dos pacientes em risco nutricional dentro do hospital. Isso pode A, B, C, D, hospital público ou privado. A gente vai dar mais esses diagnósticos nas nossas evoluções. Tá oscilando um pouco o sinal, né? Aqui também. Travou um pouquinho aqui, estou dando só um segundinho para retornar. O áudio vocês estão conseguindo ouvir bem. Agora sim. Ah, tá bom, doutor. É que estava oscilando um pouco. É só, só o slide que não está passando. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Vou compartilhar de novo, porque acho que deu uma travada.
Consegue ver o slide? Está passando? Dá para visualizar assim, doutor? Pronto. Então, 1 a cada 3 pacientes hoje é considerado desnutrido dentro dos nossos hospitais. Paciente desnutrido tem um tempo de internação maior, até 3 vezes maior, impactando no custo desse paciente para os hospitais, para as operadoras de saúde, para o próprio SUS. Paciente desnutrido tem 4 vezes mais risco de desenvolver lesão por pressão. Tudo que a gente não quer é que aconteça isso com os nossos pacientes, né? Paciente que entra com pele íntegra dentro do nosso serviço deve sair com pele íntegra. Então, é momento de reflexão, né? Quando esse paciente abre uma lesão por pressão dentro do serviço, para que a gente reestude, restabeleça os protocolos, para que a gente consiga ajudar também esse paciente e diminuir o impacto das complicações de uma lesão por pressão. O custo anual com doenças associadas à desnutrição tem aumentado de uma forma bem considerável. Tá só com um delayzinho aqui, tá meio que travando. Só um minutinho, porque deu uma travada aqui de novo. Doutor, enquanto vai retomando, vai carregando a apresentação, você já trouxe, né, na apresentação a questão da caquexia e da sarcopenia. Qual a principal diferença entre elas? A diferença entre caquexia e sarcopenia? Boa pergunta. A sarcopenia, ela é definida como a perda de massa muscular, perda de força e ou funcionalidade. E a caquexia, a gente está falando aí de um paciente que tem uma doença de base inflamatória, e essa doença de base inflamatória, que pode ser um câncer, pode ser uma doença cardiológica, caquexia pulmonar, gera perda de peso. Então, muitas das vezes, a caquexia ela antecede até mesmo o processo de sarcopenia. A gente, às vezes, tem uma visão muito retórica de que caquexia é aquele paciente pele e osso em estágio terminal. Muito pelo contrário. Hoje se fala em perda de 2% de peso associado a um baixo IMC ou baixa reserva muscular, a gente já pode considerar o nosso paciente em caquexia. Então, se a gente pensa o que seria o diagnóstico de desnutrição segundo o Glynn, que é uma recente aí ressignificação do conceito, ele fala em desnutrição hospitalar, definida como o estado de nutrição resultante da deficiência de ingestão ou absorção de nutrientes que leva a alterações na composição corporal. Então, olha que interessante. O novo conceito de desnutrição mais atual que a gente está, ele define desnutrição como essa alteração de composição corporal. Então, é importante que a gente entenda a aplicabilidade da bioimpedância para que a gente use, né, de uma forma adequada no nosso serviço. Se eu perguntar para a grande maioria das pessoas que não trabalham com terapia nutricional, se eu perguntasse para elas se elas pudessem definir em uma imagem o que é desnutrição, muito provavelmente elas apontariam esse tipo de paciente para a gente. Quando, na verdade, o paciente desnutrido, ele pode estar assim, no beira-leito, sorrindo, tendo uma boa comunicação com a equipe, comendo bem, porque a gente entende que a desnutrição, em grande parte das vezes, ela representa um processo subclínico. Por isso, a importância da triagem nutricional feita pela nutricionista, da avaliação nutricional feita pela nutrição e também pela nutrologia, porque nesse cenário aqui do lado direito é o melhor momento onde eu consigo atuar em reversão do estado nutricional.
Quando a gente olha para essa imagem do lado esquerdo, a gente muito provavelmente já está falando de um paciente em caquexia refratária, onde a gente tem poucas possibilidades de reversão do estado nutricional se a gente tivesse entrado nesse caso de forma mais precoce. Então, sarcopenia, incapacidade, fragilidade são diagnósticos importantes que a gente, né, acaba tendo que dar aí durante o processo dessa jornada do paciente. A gente sabe que a sarcopenia não é doença do idoso, né? Ela começa a partir dos 40 anos e ela acelera após os 75 anos. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo massa muscular e força, e aqui na horizontal a evolução da idade do nosso paciente. Aqui de massa muscular no início da vida. Na vida adulta, a gente reserva essa massa muscular até os 40 anos e após acelerar e a perder massa muscular, sendo que chega a aproximadamente 13%, acima de 50%, e se esse paciente estiver institucionalizado, essa sarcopenia se intensifica ainda mais. E aqui em verde a gente consegue ver dois comportamentos, né, de pacientes diferentes. Aquele paciente que preservou uma quantidade maior de massa muscular ao longo da vida, em decorrência do biotipo corporal, porque ele fez atividade física, teve uma alimentação mais adequada. Na linha verde inferior, aquele paciente que tem um biotipo, né, que prejudica ou que levou uma vida mais sedentária e uma alimentação inadequada. Esse paciente da linha verde de baixo, ele chega de uma forma muito mais rápida do limite da incapacidade. E qual que é a diferença de fragilidade e incapacidade? Fragilidade é quando a gente identifica que esse paciente tem uma queda, né, das suas reservas corporais, é um paciente que está mais suscetível à infecção, suscetível a doenças, mas ainda preserva a sua qualidade de vida. Consegue andar, caminhar, tomar banho, fazer as suas atividades de vida diária. A incapacidade, aqui a gente já está falando de paciente que tem limitações para fazer as suas atividades de vida diária. Então, é interessante que a gente consiga também dar o diagnóstico inicial da fragilidade antes de ver esse paciente entrando na curva da incapacidade, porque a gente sabe que nessa mente vai ser difícil a reverter, porque a importância da gente fazer análise da composição corporal por bioimpedância, primeiro, é dar o diagnóstico de sarcopenia, dar o diagnóstico de fragilidade, assim como fazer uma análise mais adequada da composição corporal, olhando além do peso. Aqui a gente tem um corte de tomografia, onde a gente identifica aí dois pacientes, um de 43 anos e um homem de 76 anos. E aqui o que a gente consegue identificar? Em azul é um corte axonal de reto femoral, a gente tem a quantidade de massa muscular. Vermelho, gordura subcutânea, e verde aqui, gordura entremeada nas fibras musculares. Com o avançar da idade, a gente observa que há um aumento da gordura subcutânea, um aumento da entremeação de gordura entre o músculo, que a gente chama de mioesteatose. E aí o que acontece? Esse músculo, além de reduzir a sua quantidade, que é nítida, a gente perde também qualidade de músculo. Então, tão importante em falar em quantidade é qualidade muscular. E a qualidade muscular, ela se manifesta na funcionalidade do paciente. Muitas das vezes ele tem uma reserva muscular que você identifica na bioimpedância, porém, quando você vai fazer o hand grip, que é a dinamometria, a gente vê uma perda de força. Então, é importante analisar sempre os dois parâmetros. Então, por que é importante pensar além do peso? A avaliação do peso isolado mascara alterações graves na composição corporal, né? Lembra que pode ter aquele paciente anasarcado que você vai avaliá-lo dentro da UTI, está lá no peso da cama-balança 90 quilos, mas ele tem 10 quilos de edema. A composição corporal influencia diretamente o prognóstico desses pacientes internados, como a gente viu anteriormente naquela curva.
O paciente que tem uma baixa reserva muscular, ele vai ficar mais tempo dentro da UTI, vai ser mais difícil sair da ventilação mecânica, a reabilitação desse paciente vai ser mais dificultada, isso vai atrasar todo o processo de recuperação. A sarcopenia, né? Se a gente tem um método de análise da composição corporal, a gente dá o diagnóstico correto de sarcopenia. A gente não pode olhar para o paciente baixo peso, idoso, e falar, esse paciente deve ser sarcopênico. Não, a gente tem critério diagnóstico e a gente tem que seguir esses critérios para que a gente faça um cuidado mais alinhado com a individualidade do paciente. Pensar sempre nas limitações do IMC. A gente sabe hoje que o IMC ele já não consegue trazer para a gente uma realidade, né? Se a gente olhar para esse caso, a gente tem 2 pacientes com IMC de 37. IMC, para quem não conhece, índice de massa corporal, a gente classificaria, olhando só para o número, como uma obesidade grau 2. Mas nitidamente aqui do lado esquerdo, a gente tem um paciente com excesso de tecido adiposo, uma obesidade visceral importante, e do lado direito um paciente que tem uma hipertrofia muscular, certo? Se a gente olha só para o peso desses pacientes, só para o IMC, na hora que eu fosse fazer o cálculo da meta calórica, eu poderia errar a mão. Eu poderia fazer uma hiperalimentação para esse paciente com obesidade ou fazer uma hipoalimentação para um paciente que tem hipertrofia. Então, hoje, a gente sabe que o peso é um dado muito importante para a gente da nutrologia e da nutrição, mas a gente sabe que a gente precisa de dados a mais para a gente fazer uma terapia nutricional que seja mais individualizada com a composição corporal. Quais são os conceitos que a gente tem para a gente poder interpretar um laudo de bioimpedância? Massa livre de gordura, ou Free Fat Mass, que são as iniciais em inglês desse tipo de interpretação. Inclui músculo, órgãos, ossos e água corporal, né? Massa livre de gordura ou massa magra. Então, é tudo que tem no nosso corpo, menos a massa gorda. Se você estiver trabalhando com uma bioimpedância não segmentar, ou seja, aquela bioimpedância que não faz a leitura dos membros, ela vai te dar só a massa magra. Então, já vai ter uma limitação na interpretação, por quê? Para a gente dar diagnóstico de sarcopenia, o que a gente usa é o SMI apendicular, porque esse que é diretamente relacionado à funcionalidade do paciente. A gente tem massa gorda, que inclui todo o tecido adiposo do corpo, massa muscular esquelética, que é a quantidade de tecido muscular estriado que está ligado aos ossos, índice de massa muscular, que é a massa muscular ajustada pela altura ao quadrado, e esse aqui que é o mais importante, que eu chamo a atenção de vocês, que é o ASMI, ou SMI apendicular, que aparece lá na nossa bioimpedância. É a massa muscular esquelética dos membros superiores e inferiores, excluindo o tronco. Esse é o dado usado para dar o diagnóstico de sarcopenia junto com o hand grip e a dinamometria. Ângulo de fase, que também a nossa bioimpedância do hospital nos traz, ela é um indicador de integridade celular e prognóstico. Então, a gente pode olhar para o ângulo de fase, que é um dado objetivo, um número, por exemplo, 5, 6, 7, e junto com os demais parâmetros clínicos, junto com o SMI, pensar nesse prognóstico nutricional do paciente. Será que um paciente com ângulo de fase baixo, 2, 3, será que eu preciso esperar tanto para passar uma sonda nesse paciente? Será que eu não posso ser mais precoce na indicação de uma via alternativa, pensando no tratamento que esse paciente possa enfrentar aí nas próximas semanas? Porque a gente fica, muitas das vezes, muito focado no recordatório alimentar. Quantos por cento de dieta esse paciente aceitou? Comeu 50%, ok, tô dando um suplemento ali, tá chegando na meta. Mas será que a gente está olhando para a composição corporal? Será que a gente está olhando para o prognóstico desse paciente a médio e longo prazo? Então, esse dado, a bioimpedância consegue nos ajudar. Água corporal total, que é a soma da água intra e extracelular. Essa razão, água extra e água corporal total, a gente consegue também ter no nosso laudo
e ela avalia o equilíbrio hídrico, a inflamação e a retenção de líquidos. Então, se eu vejo se essa razão de água extracelular está aumentando, eu posso pensar que esse paciente está anasarcado, está mais inflamado. Eu vou ter que tomar cuidado num paciente edemaciado, anasarcado, na hora de for interpretar o SMI, lembrando que a bioimpedância, ela lê água como músculo, né? Então a gente tem aí, para ajudar nessa diferenciação, olhar sempre o ângulo de fase e essa relação. Então, de um dos pontos mais importantes na análise da composição corporal é esse SMI apendicular, que, segundo o consenso europeu que a gente tem de referência, quando está abaixo de 7 para homem ou abaixo de 5,5 kg por metro quadrado, a gente está falando de um paciente com baixa muscularidade. E aí, para eu fechar o diagnóstico de sarcopenia, eu preciso fazer a dinamometria ou os testes de funcionalidade. É importante que a gente diferencie massa magra de massa muscular, certo? Então, a gente viu aqui que massa magra inclui músculo, órgão, ossos e água corporal. E a massa muscular é a quantidade de tecido muscular estriado que está ligado aos ossos, né? Então, um exemplo, um paciente pode ter alta massa magra por um edema, uma anasarca, mas pouca massa muscular funcional. E onde que a gente vai olhar essa massa muscular funcional? Na massa muscular apendicular, membros superiores e membros inferiores. Essa é que impacta diretamente na funcionalidade do nosso paciente. Gostei de trazer esse termo aqui porque é sempre uma confusão. Se a gente está falando, por exemplo, de uma bioimpedância não segmentar, aquela que só dá o valor de massa magra, você vai ter um fator confundidor importante, porque se esse paciente estiver retendo muito líquido, vai falsear, pensando que ele tem uma boa reserva muscular. Então, o que é esse exame de bioimpedância que a gente está tanto falando? É uma técnica que estima a composição corporal com base na resistência elétrica dos tecidos corporais. Então, o aparelho vai emitir uma corrente elétrica de baixa intensidade e essa corrente elétrica vai passar pelo corpo, pelos tecidos, e isso vai gerar impedância corporal. Então, cada tecido magro, tecido gordo, de gordura, tem uma impedância diferenciada. E aí, se a gente entende isso, a gente observa que qualquer situação clínica onde a gente observa alteração na hidratação vai impactar diretamente na leitura da bioimpedância. Então, se o paciente está desidratado ou se ele está anasarcado, qualquer manipulação nesse sentido vai fazer uma interpretação onde a gente vai ter que ter mais cuidado na hora de ler, tá? Quais são os tipos de bioimpedância que a gente tem no mercado? Ela pode ser monofrequencial ou multifrequencial. O que é mais validado nos estudos é a bioimpedância multifrequencial, porque a gente consegue ter uma acurácia maior na leitura da massa gorda e da massa magra. Contraindicações que a gente tem inicialmente é para paciente com marca-passo e gestante, por conta dessa corrente elétrica de baixa voltagem que passa pelos tecidos. Então, se a gente tiver uma bioimpedância monofrequencial, ela vai entender o nosso corpo como um cilindro único. Se a gente está falando de uma bioimpedância segmentar, a gente vai estar lendo o corpo com vários segmentos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Nessa situação segmentar, a gente consegue fazer a leitura da massa muscular dos membros, membros superiores, inferiores e troncos de forma separada. E isso impacta onde? Na hora que eu vou dar o diagnóstico de sarcopenia, eu preciso da massa muscular dos membros superiores e membros inferiores, isolando o tronco, certo? Bom, e aí o que esse aparelho de bioimpedância faz, então, para nos dar a composição corporal? A gente tem a resistência elétrica, que é a dificuldade de passar corrente elétrica. E a gente tem a reactância, que é essa capacidade elétrica que é produzida na interface dos tecidos. E a impedância é esse vetor formado entre a reactância e a resistência. Então, é um princípio bioelétrico que a gente
sempre orienta. O ângulo de fase, ele é formado, então, pela essa angulação entre reactância e resistência. Se eu tenho um paciente com uma maior reserva muscular, eu aumento a reactância, consecutivamente, eu vou ter maior ângulo de fase, certo? Então, a gente tem músculo, é altamente hidratado, tem alto conteúdo iônico, aumenta a condutividade, baixa resistência. Então, a gente sabe que o músculo é hidratado. Ele é um dos órgãos com maior hidratação do nosso corpo. Se a gente olha para gordura e ossos, baixo conteúdo iônico, baixa condutividade, alta resistência. Isso aqui é só para vocês entenderem aí esses princípios da bioimpedância. Aqui a gente tem um nosso aparelho de bioimpedância, que é o S10, multifrequencial, segmentar e octapolar. Então, a gente pode fazer o exame com o paciente deitado, com o paciente sentado na cadeira. Então, a gente consegue uma mobilidade para fazer o exame tanto dentro do ambiente de UTI, de enfermaria, e ajustar conforme a condição clínica do paciente. E aí, será que a bioimpedância é validada? A gente pode confiar nos dados que a bioimpedância nos traz? E esse estudo mostra que sim. Então, a gente teve, através desse estudo, a validação da bioimpedância como método validado quando a gente compara com o DEXA, que seria o padrão ouro para avaliar a composição corporal. Então, a gente pode usar com segurança, desde que essa bioimpedância seja multifrequencial, segmentada, de preferência octapolar. O slide deu uma travadinha aqui, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim, doutor. Tá, pronto. E aí, esse outro estudo, ele quis comparar vários tipos de bioimpedância. Bioimpedância que fosse tetrapolar, bioimpedância monofrequencial com a multifrequencial. Então, a que teve maior correspondência validada com a DEXA, que é o nosso padrão ouro, é a BIA multifrequencial segmentada octapolar, que é o instrumento que a gente tem no nosso serviço para utilizar. Então, essa é a bioimpedância que a gente tem, uma bioimpedância excelente, que dá parâmetros importantes que podem ser usados tanto pela nutrologia, pela nefrologia, pela equipe de UTI. Lembrando que é uma bioimpedância onde a gente tem várias frequências que são emitidas, então, quanto mais frequência a bioimpedância emite, melhor a acurácia na hora de estimar a composição corporal dos nossos pacientes. Lembrando que, como eu disse, a bioimpedância, para ela ser validada como método de composição corporal, ela deve ser multifrequencial. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um laudo de bioimpedância, onde a gente consegue entender melhor como que funciona esse aparelho, né? O que a gente aproveita de dados? Essa é uma bioimpedância que foi feita com um dos nossos pacientes essa semana, que acompanha comigo e com a Gleice. Então, o que a gente tem de parâmetro? O peso, que aí a nutrição lança esse peso no momento da aferição. Lembrar que ele não faz a aferição do peso. Então, aqui, inicialmente, eu vou ter uma análise músculo-gordura. Então, esse paciente pesava 43 quilos, tinha 19 quilos de massa muscular esquelética, ou seja, aquela massa muscular ligada aos ossos. E a gente tinha 5,8 quilos de massa gorda. Se a gente desce aqui na análise de obesidade, né, aqui seria um foco até mais para consultório, a gente tem que esse paciente tem um IMC de 17, que para a gente identifica já um paciente baixo peso. A gente está falando de um paciente idoso, então esse IMC dele deveria estar entre 22 e 27, e não 17. A gente tem um percentual de gordura baixo, muito compatível, né, com o processo de desnutrição. Aqui também a gente consegue fazer uma análise da massa magra segmentar. O que o aparelho faz? Ele mostra para você quantos quilos de músculo esquelético tem
nos braços, pernas e tronco de forma separada. Então, quando eu falo de sarcopenia, eu penso em massa magra, eu penso em massa muscular apendicular. Então, eu vou somar braços e pernas e dividir pela altura em metro ao quadrado para eu chegar nesse valor aqui de SMI, que é justamente o índice de massa muscular esquelética apendicular. É ele que entra aí no diagnóstico final de sarcopenia. Então, a gente também pede a colaboração do time da nutrição, que sempre que descrever no prontuário o laudo da bioimpedância, não esquecer de colocar o valor do SMI para que a gente consiga associar a dinamometria para fechar esse diagnóstico. Que a gente consegue fazer essa parametrização. Aqui a gente já identifica que o paciente tem uma reserva limitada de massa muscular. Aqui do lado direito, o que a gente consegue observar? Água intra, água extracelular. Essa primeira parte a gente acaba não tendo muita aplicabilidade. Eu já vou focado em olhar para o SMI. O que é de massa livre de gordura? Ou friores, quando a gente não tinha bioimpedância segmentar, usava o Free Fat Mass Index para dar diagnóstico de sarcopenia. Então, a gente tem aí um parâmetro de referência de 17 para homem e 15 para mulher, considerando que o paciente é do sexo masculino. Esse primeiro índice já mostra que esse paciente, logo em seguida, também está abaixo do valor de referência, que ele deveria estar acima de 7. Bom, e aí a gente tem um ângulo de fase, que também a gente vai falar. Quando a gente tem um paciente com ângulo de fase, no geral, abaixo de 5, indica também que esse paciente tem uma composição corporal limítrofe, baixa reserva muscular. Isso aqui é parâmetro para que a gente auxilie as equipes de geriatria, clínica, até oncologia, quanto ao prognóstico nutricional do paciente e até clínico. A gente tem estudos mostrando que baixo ângulo de fase, né, acaba atrapalhando aí a tolerância do paciente à quimioterapia, o aumento da toxicidade, e como são valores absolutos, ele não sofre interferência com o grau de hidratação do nosso paciente. Se eu falo de um paciente anasarcado, por exemplo, o que a bioimpedância vai fazer? Ela vai entender o líquido que está lá no corpo como músculo. E aí vai parecer que ele tem um ótimo SMI. Teria aqui, por exemplo, 9. Aí você fala, nossa, ele não tem sarcopenia. Mas o ângulo de fase não mente. Então, se a gente olha para ele, a gente consegue ter esse valor mais fidedigno. E a gente também tem um laudo de água corporal. Qual que é o objetivo dessa bioimpedância de laudo de água corporal? É auxiliar, por exemplo, a nefrologia, a UTI, se esse paciente está com um perfil mais inflamado, se ele está edemaciado, se está perdendo líquido para o terceiro espaço. Então, para eu ter um SMI confiável, o ideal é que eu olhe também para essa taxa de água extracelular. Então, estando ali dentro do valor de referência, porque se tiver muito edema, eu tenho que tomar cuidado. Lembrando que a bioimpedância ela é um ótimo exame de análise da composição corporal, mas como qualquer outro, tem suas limitações, principalmente quando está relacionado a líquidos. E qual que é a aplicabilidade da bioimpedância em paciente internado? É uma avaliação rápida, não invasiva, baixo custo, não expõe o paciente à radiação, colabora muito no diagnóstico de sarcopenia antes da perda ponderal significativa. Isso é um ponto de atenção. A gente tem que parar de olhar para a sarcopenia como aquele processo final da caquexia, como eu mostrei na imagem anterior. A sarcopenia ela começa muito antes. O ideal é que a gente consiga atuar ainda na pré-sarcopenia, que é quando a gente identifica uma baixa reserva muscular na bioimpedância, porém esse paciente ainda não perdeu funcionalidade. Então, essa bioimpedância ela apoia as decisões nutricionais, fisioterapêuticas. Então, se o paciente tem uma bioimpedância com baixo ângulo de fase, baixo SMI, a nutrologia, a equipe multi pode conversar com a equipe de fisioterapia e pedir uma intensificação dessa reabilitação. Então, a gente consegue aí ter importantes ganhos.
E para quem que eu indico, Bia? E aí depende muito do protocolo de cada instituição. Quais são as doenças, grupos de doenças que a gente identifica que tem um maior consumo da composição corporal? Paciente com câncer, câncer de cabeça e pescoço, câncer pulmonar, de trato gastrointestinal alto, gástrico, pancreático e de vias biliares. Então, toda vez que a gente está diante desse paciente, o ideal é olhar para além do peso e pedir uma bioimpedância. Hepatopata, síndrome de Pick's, que é aquela tetraparesia do doente crítico. Paciente com síndrome de fragilidade, pré-TMO, caquexia, se é pulmonar, cardíaca ou renal, doenças inflamatórias intestinais que cursam com perda de peso, complicações pós-cirúrgicas ou conforme protocolo da instituição. Coloquei em negrito esse primeiro aqui, porque eu acho que é um pontapé inicial que a gente precisa também sedimentar no nosso serviço para que esses pacientes tenham uma bioimpedância inicial, para que a gente consiga ajudar na condução do tratamento oncológico. Só um minutinho, que deu uma travada. Doutor, uma dúvida. No caso dos pacientes renais, existe alguma indicação do momento que a gente pode fazer a bioimpedância, principalmente quando a gente pensa em dias de diálise? Então, devemos priorizar antes ou depois da diálise? Tem um tempo? O ideal, se a gente estiver falando de um paciente em caquexia renal, é que você faça a bioimpedância no momento que ele estiver mais próximo do peso seco, porque você consiga ter ali uma estimativa da composição mais real. Porque se você pega no momento que ele está nasarcado, o exame vai vir falseado positivo quanto à quantidade de massa muscular. Certo? Perfeito, doutor. E quanto aos pacientes em uso de dieta enteral NPT, eu preciso pausar a terapia nutricional do paciente para fazer o exame? Não. Então a gente tem isso orientado em alguns estudos, que suspender a nutrição enteral do paciente, o impacto é mínimo na análise dessa composição corporal. E, pelo contrário, se você olha para o outro lado, suspender a enteral e parenteral do paciente pode trazer um prejuízo importante quando a gente está falando de um paciente crítico ou hipercatabólico. Então, a gente pensa no jejum pré-bioimpedância, mais para os pacientes que estão com via oral e não com dieta enteral ou dieta parenteral. O que é importante? Que a gente entenda que a bioimpedância é uma ferramenta de monitoramento e não um valor único. Então, é importante que a gente padronize e entenda e escreva no prontuário que o exame foi feito com o paciente recebendo terapia nutricional enteral ou parenteral. Quais são os desafios para uma bioimpedância no paciente internado? É isso que a gente tem discutido. Sofre muita influência da hidratação, edema, anasarca, dispositivos implantáveis, como o marca-passo, que a gente viu, necessidade de um protocolo claro para o uso clínico e capacitação da equipe para interpretar os dados. Não adianta a gente fazer bioimpedância e não fazer nada com aquele laudo e não tomar nenhuma ação. E para exemplificar, isso tudo que a gente discutiu, a gente vai fazer um caso clínico. Paciente MRS, sexo masculino, 72 anos, interna para programação cirúrgica. Tem uma história de perda de apetite, perda de peso, fadiga e perda de força nos últimos 3 meses. Dificuldade para subir lances de escada. Refere a aceitar 50% da dieta nas últimas 2 semanas, nega vômitos, abdômen flácido.
diagnóstico recente, adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, e ele foi encaminhado, então, para nutrologia para acompanhamento pré-operatório. Então, aqui a gente está falando de um paciente idoso que interna por uma avaliação cirúrgica, que já comprometido, com perda de peso, perda de apetite, fadiga, dificuldade para subir lance de escada. O que ele está querendo dizer para a gente? Que esse paciente, além de ter uma provável sarcopenia, que eu vou precisar diagnosticar, ele também entrou já na linha da perda de funcionalidade que a gente mostrou naquele gráfico anterior. São pontos de atenção. Agora, olha que engraçado, né? Olha que interessante. Quando a gente olha para a antropometria dele, tem um peso de 71 quilos, que seria considerado adequado, um IMC de 24, que seria considerado normal, tem uma ciência, porém, ele já tem uma palmar reduzida de 18, indicando baixa força muscular. Então, e aí, qual que foi o laudo do SMI de 7,1? Um paciente que tem ali uma reserva muscular muito limítrofe, a gente tem um ângulo de fase de 3,9, abaixo de, sempre esteja acima de 5, lógico que tem ponto de corte para idade, sexo e doença, mas isso é só uma variável. E a gente tem um teste de sentar e levantar da cadeira, que é de funcionalidade alterada, ou seja, a gente tem um paciente com uma baixa muscularidade ali dentro do ponto de corte, tem um baixo ângulo de fase e um teste funcional alterado. E aí, o que a gente precisa ter? Para a gente dar um diagnóstico de sarcopenia, eu preciso ter baixa muscularidade, que é diagnosticado através de um método de composição corporal, que pode ser tanto a bioimpedância, como pode ser um DEXA, pode ser uma tomografia de abdômen com leitura de massa muscular. Além disso, eu preciso ter baixa força ou funcionalidade. Quando a gente olha para os critérios diagnósticos de sarcopenia, a gente tem do consenso europeu, que a dinamometria a gente considera ponto de corte de 27 para homem e 16 para mulher. Quando está abaixo disso, indica baixa força. O ideal é que esteja mais alto. O SMI, a gente tem a referência de 7 para o sexo masculino e 5,5 para o sexo feminino. Quando está abaixo disso, a gente pensa em baixa muscularidade. E aí a gente tem os testes de desempenho físico, que é a velocidade da marcha e o teste de sentar e levantar da cadeira. Então, se eu tenho um paciente que tem baixa muscularidade identificada pelo SMI, mais baixa força, eu já fecho o critério de sarcopenia. E se esse paciente tem um teste de desempenho físico alterado, eu fecho um critério de sarcopenia grave, que é quando o paciente perde força, massa e performance. Só um minutinho. E aí, por isso que é importante, Gleice, até a gente até alinhar junto com a equipe de nutrição, que sempre coloque para a gente esses padrões de referências do SMI para a gente conseguir fechar um diagnóstico mais preciso de sarcopenia junto com a avaliação de risco nutricional. Pediu para Ana, põe aí qual que é a sua aposta, porque quem ganhar eu vou dar um vinho. Mas o paciente Oi, doutor, você me escuta? Escuto. Bom, eu acho que... Então, me ouve? Agora sim.
Ah, perfeito. Então, nós temos alguns pontos, né, que hoje a gente já coloca nas nossas evoluções, mas tem oportunidade, né, principalmente do SMI. Não tenho Isso. certeza. A gente estava em construção de um novo modelo, né, um templatezinho, justamente com as informações principais da Bia, mas acho importante sim. Legal. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente compara quais seria o cut-off aí de ângulo de fase, a depender do tipo histológico do tumor. Então, a grande maioria fica ali próximo de 5. Então, se eu tenho um ângulo de fase abaixo de 5, eu penso que esse paciente tem pior prognóstico, menor sobrevida, maior risco de mortalidade, pior resposta também ao tratamento oncológico. Então, pode ser também uma ferramenta utilizada, inclusive, pela equipe de oncologia para ajudar aí no planejamento terapêutico dos pacientes. Então, desse caso clínico, quais seriam os diagnósticos? Então, a gente está falando de um paciente idoso com diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, que tem um IMC normal, porém, ao exame da avaliação nutricional, ele tem baixa força, tem um SMI baixo, um ângulo de fase reduzido e sinais de inflamação, porque a gente tem ali um desbalanço entre a água extracelular e a água corporal total. Então, o diagnóstico nutricional desse paciente seria desnutrição, sarcopenia grave, segundo os consensos do critério europeu. Então, a gente tem um paciente oncológico, uma alteração. Então, o que impactou? Qual que foi o benefício da bioimpedância para esse paciente? A gente fez um diagnóstico mais preciso do estado nutricional, olhando além do peso, estabeleceu uma terapia nutricional hipercalórica e hiperproteica, conduziu a equipe para a passagem de uma sonda nasointeral precoce. Então, eu não vou esperar o processo cirúrgico. Eu entendendo essa composição corporal, eu faço isso de forma precoce, entendendo que a doença oncológica é catabólica, que vai cursar com perda de peso aí durante a jornada desse paciente. Então, dieta hipercalórica, hiperproteica, a gente poderia pensar na terapia anabólica para esse paciente, porque eu estou olhando além do peso, né? A gente tem uma sarcopenia grave, o paciente vai passar por um processo cirúrgico importante. Será que eu posso usar um HMB, que é o hidroximetilbutirato? Será que eu posso pensar numa dieta enteral com imunonutrição? Será que a gente pode falar de pré-habilitação, nutrição, fisioterapia? Será que eu posso orientar a equipe de fisioterapia para que faça um exercício de resistência para que a gente consiga otimizar esse ganho de massa muscular? Todas essas reflexões partem porque a gente deu o diagnóstico correto do estado nutricional baseado na composição corporal do nosso paciente. Então, aqui, esse acompanhamento nutrólogo, nutricionista, físio, enfermagem, farmácia, equipe médica, vai ser mais assertivo. A gente vai conseguir caminhar melhor com o caso do paciente. Então, quais foram os ganhos da bioimpedância? A gente fez uma intervenção nutricional mais precoce, individualizada nesse caso. A gente não esperou esse paciente ir para a mesa cirúrgica. A gente fez prevenção de complicações pós-operatórias. Que complicações são essas? Deiscências, fístulas, a própria tetraparesia do doente crítico, sarcopenia grave, planejamento terapêutico foi mais eficaz. A gente tem uma melhor adesão do paciente da equipe quando a gente dá esse diagnóstico de uma forma mais precisa e a gente reduz o tempo de internação, portanto, reduz também custo hospitalar. Então, a sarcopenia no paciente oncológico, a gente sabe que aumenta o risco de complicações, tempo de internação e morbimortalidade. E a intervenção precoce, ela melhora significativamente os desfechos cirúrgicos e funcionais. Então, aqui, para nutrição e para nutrologia, o que não pode faltar no registro da BIA em prontuário? Qual foi o peso da ferição? Qual é o SMI do paciente? Qual é o ângulo de fase? Qual é a relação água extracelular com a água corporal total? Percentual de gordura, massa muscular esquelética, massa livre de gordura e qual é a condição clínica do paciente no momento do exame? Será que ele está demasiado? Tem ascite? Está desidratado? Porque isso vai ajudar o médico ou quem for ler o laudo a fazer a diferenciação ali dos possíveis falseamentos do exame. Também descrever se esse paciente está usando dieta enteral ou nutrição parenteral. Essas foram as referências que eu utilizei e agora a gente fica aberto aí para perguntas.
Doutor, parabéns pela aula. Pessoal, alguém tem Deu umas alguma dúvida? travadinhas, mas é normal, né? Aulas Não, online fique são assim. tranquilo, conseguimos compreender perfeitamente. Eu, Temos eu alguma posso, eu pergunta? posso começar, Glê. Por Posso favor, começar, Rô, Glê? por favor. As Eu queria perguntas da Rô sempre são parabenizar, assim, difíceis. pode parar, você sempre fala isso. Eu queria te parabenizar, assim, da vontade, assim, quando... É que eu tenho muito viés, né? Tem muito conflito de interesse, porque eu sou nutricionista, mas dá vontade de sair gritando pela Avenida Paulista. Gente, ouviram isso? Alta direção, pessoas que têm os recursos, né? Que têm o poder da caneta nas mãos. Ouviram isso? Que é desfecho que a gente está falando? E então eu acho que a gente precisa desses fóruns, a gente tem que ser incansável. Aqui a gente teve um alcance de 10 profissionais, muitos das nossas equipes, mas eu acho que contribui muito, e quem não é, né? Contribui muito para elevar o nosso repertório. Então a gente tem que sempre se reunir, sempre discutir, e a gente só aprende nesses momentos. Então eu sou uma grande incentivadora desses momentos. E fico muito feliz de você ter nos convidado, que a nutrologia tem esta bandeira também, especialmente com a sua chegada, né, que compôs esse time, que é um time tão antigo, mas você trouxe isso muito forte, o quanto a educação transforma. Então, obrigada por nos convidar aqui da nutrição. Me sinto envaidecida, porque faz 25 anos que eu estou na nutrição e foi muita luta até a gente conseguir recursos financeiros, né, por volta ali de R$ 200.000, para comprar a bioimpedância. E quando eu vi que tinha a chance, eu brinco, eu vim do SUS, eu quero duas, então. Comprei uma para a Claudinha estava com a gente até quase agora, tá ainda, né, Claudinha? Na época, a Claudinha nem era da oncologia, mas a gente conseguiu e direcionou uma para o centro de oncologia. Eu tenho a Claudinha vem usando, né? E já levantou a mãozinha ali, então fico feliz por a gente ter ampliado e conseguido este investimento que não é fácil, né? A nutrição, a nutrologia muitas vezes é vista como despesa, e ainda bem que não, que a gente teve a oportunidade e tem a oportunidade de estar com gestores que têm esse poder da caneta, que investem em nós, e só que isso não é uma realidade no Brasil. Então, me sinto envaidecida por ter sido essa, a escolha dessa, que eu escolhi com esse time de nutricionistas. Elas muito ajudaram a definição, e a Cris Nizoi, na época era o Bruno, aprovaram uma compra. A gente tinha um orçamento que ele era muito restrito, ela teve que escolher entre alguns equipamentos, né, solicitados pela enfermagem, esse da nutrição, e ela dividiu como tem que ser. Então, me sinto feliz por isso, por ter conseguido. E a minha Então vamos pergunta, usar, né? exatamente, eu acho que cada vez mais utilizar, cada vez mais estudar para saber o que está fazendo, não só fazer por fazer. E o meu papel, ele é esse, é fomentar, é disponibilizar, é gerar o recurso. Papel esse que eu me despedi na quinta-feira. Então, não tive a oportunidade de falar com você, Renan, mas eu não estou fazendo só uma transição de carreira, mas acho que uma ampliação de carreira. Então, todo esse investimento, eu acho que eu deixo o meu legado, ele é esse. Eu espero que os nutricionistas continuem fazendo suas entregas, e que vocês cada vez mais trabalhem em conjunto. E eu sigo muito pertinho, né? Eu sigo com a equipe multiprofissional. Agora, eu passei 30 nutris e ganhei 150 físios, 9 fonos, não sei se essa conta tá certa, mas eu estou muito feliz. E sigo na nutrição, né, Renan? Muito por um convite seu na docência, então vai ser um prazer também estar tão perto. Vou aprender muito com você e vou, com certeza, contribuir com essa experiência, e não só a experiência clínica, mas a formação, que é o que eu acredito. Não dá para ser diferente. Então, meninas, usem, nutrólogos, usem, porque é um bem multiprofissional a bioimpedância. E aí, Renan, eu acho que é o que você deve se deparar quando você viaja por esse Brasil tão desigual. Como que você forma esses médicos, esses outros médicos nutrólogos, em realidades que não têm a bioimpedância? Porque aqui você aqui nos deu muita vontade, né, de carregar essa bioimpedância para todos os andares. E como você faz, assim, você que é um médico professor que conhece tantas realidades, como que como que você alcança, assim, como que você consegue se reinventar
para conseguir? Primeiro, acho que formá-los e fomentar, você deve fazer muito isso. O quanto que é importante que eles consigam tudo que vocês aqui na odontologia vêm conseguindo. E, ao mesmo tempo, como conseguir outros dados quando não se tem todos os recursos, né? Que é o que mais se fala na internet, é importante começar, depois melhora. E como que você faz isso? Ótimo, Rose, obrigado pelas palavras. Eu acho que é sempre um grande desafio, né? Quando a gente pega principalmente cortes norte, nordeste do país ou sul, onde não existe ainda tantas equipes de nutrologia como na Grande São Paulo, né? Aqui em São Paulo isso já é bem consolidado. A gente se depara com várias situações. Primeiro, porque muitos dos gestores não têm conhecimento que a desnutrição é uma doença prevalente dentro do serviço hospitalar. Então, falta profissional capacitado que leve esses dados, que leve esses estudos para esses gestores, para que a gente consiga tomar as ações, né? Quando a gente fala de gestão, a gente tem que falar de otimização de custo, de redução de tempo de internação. Então, mostrei para vocês aí uma série de estudos que mostram o impacto da desnutrição, da sarcopenia na evolução do paciente. Então, eu acho que se a gente não tem a bioimpedância, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Então, a gente faz uma boa triagem nutricional, por exemplo, como o NRS 2002, que pode ser feita sem custo. A gente pode aplicar uma avaliação nutricional que também não necessite de exame laboratorial. Então, a gente consegue fazer um básico bem feito, desde que a gente tenha uma equipe que entenda do que está fazendo, né? Acho que isso é importante, a equipe que entenda da importância do que faz e que tenha protocolos, né? Então, eu converso sempre com esses alunos que é isso que você falou, precisa começar, precisa estabelecer uma MTN no serviço, a partir disso criar os protocolos com o que eu tenho de recurso e a partir disso propor melhorias, né, em etapas. Excelente, né? Fazendo uma triagem bem feita, no tempo certo, né? Sabendo aplicar os instrumentos, tem muitas possibilidades, né? Eu acho que e coisas que uma fita métrica de centavos também resolve, né, Renan? O... Na Unifesp eu usei circunferência de panturrilha e quanto ela é assertiva que eu também usava a bioimpedância. Então, tá aí para usar, né? A gente só não pode não utilizar e motivos para não fazer a melhor assistência tá cheio, né? Mas a gente precisa ver aquilo que a gente se propôs, né? O propósito mesmo, e não tem jeito, conversa com propósito. E levar também, Rose, para os demais profissionais, que não só nutrólogos, para olhar para a avaliação nutricional que a nutrição faz, né? Exato. Na aba do documento multiprofissional. Então, as meninas fazem um trabalho excepcional de triagem, muito bem feito. Então, a gente convida as equipes clínicas, geriatras cirúrgicas, que olhem também para essa triagem, para que entenda esse processo de desnutrição, para não ficar parecendo que a gente, né, É, entra no caso e estou indicando uma sonda do nada. Não, a gente se não. baseia em parâmetros de triagem, de avaliação nutricional. É sempre discutido, né? Excelente, Ana. Muito bom. Obrigada. Obrigado. A Claudinha tinha Acho que a levantado a Claudinha mão. levantou a mão. E vocês me ouvem? Perfeitamente, Consigo. Clau. Então, tá bom. Bom, primeiro também parabenizar o doutor pela aula, que foi bem esclarecedora em alguns pontos, né? E também, aqui pensando no regime ambulatorial, a gente já vem estabelecendo uma rotina para esses pacientes que vêm, principalmente para a primeira infusão. Então, assim, a equipe de navegação, a equipe assistencial aqui também bem envolvida em já orientar esse paciente a vir em jejum, para a gente conseguir já ter esse primeiro momento do paciente quando inicia aqui no acompanhamento, né? E aí é uma dúvida, doutor, na verdade, você comentou sobre a questão da caquexia, né, que a gente tende mais a ver o paciente como quando ele já está em uma condição de caquexia refratária, mas dentro desses critérios aí de você levantar o paciente como pré-caquexia ou já caquético, o como evidenciar isso, de que forma que a gente pode, de repente, ter também a bioimpedância como um fator aliado para ter esse olhar em relação à caquexia, porque a gente acaba tendendo sempre mais a colocar a questão da desnutrição, mas foge a essa classificação, né? O que você sugere?
Sim, acho que o primeiro ponto é entender que caquexia não necessariamente está associada à sarcopenia. São síndromes que podem se unir, mas não estão sempre no mesmo caso. Então, caquexia eu tenho uma perda de peso associado a uma doença inflamatória de base. Então, que pode ser uma doença oncológica ou caquexias renais, cardíacas. Então, se eu tenho perdas ali de 5% do peso, dependendo da doença de base, eu considero esse paciente em caquexia. Agora, esse paciente com caquexia pode se somar à sarcopenia, mas para eu dar o diagnóstico de sarcopenia, eu preciso de um método de análise da composição corporal, que no caso a gente discutiu BIA, mais uma avaliação de força, que é o que a gente faz de dinamometria. Então, muito provavelmente, se a gente está tratando de um paciente oncológico, esse paciente sarcopênico, muito provável ele tem caquexia também, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Nem todo paciente em caquexia vai ser um paciente sarcopênico. E eu acho que a grande virada que está nesse ponto é que a gente dê esses diagnósticos no prontuário. Não só a nutrição, não só a nutrologia. Que os médicos clínicos, cirurgiões, intensivistas coloquem na evolução paciente desnutrido, paciente sarcopênico, paciente em caquexia, para que a gente consiga agir de forma mais precoce e não ter essa visão distorcida e errada de que caquexia é só o paciente em fase final de vida, porque aí a gente sabe que a gente tem muito pouco o que fazer. Então, Claudinha, acho que a alternativa é que a gente dê mais os diagnósticos, que eles apareçam mais. A gente estava falando aqui de 50% de pacientes desnutridos em média, ou risco. Mas se a gente for olhar os prontuários hoje, se tiver 1% descrito isso nas evoluções médicas gerais, é muito. Então, tudo parte do diagnóstico. A partir do diagnóstico, plano terapêutico. Maravilha, muito obrigada, doutor. Doutor Renan, uma última. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Pelo adiantar do horário, a gente ainda tem tempo para fazer uma perguntinha. Aproveitar, né, doutor, essa oportunidade. Olha, eu acho que ninguém quer fazer, mas eu vou fazer, também não consigo, né? Acostumada com arroz, a gente sempre gosta de participar, né? E tirar, Olha a fazer minha várias marca, a perguntas. pessoa que fala. O legado ficou. Somos curiosas, né? Então, seguimos. Doutora, eu acho que recentemente, né, nós tivemos a publicação da Comissão Lancet que traz muito fortemente essa questão do peso. E muitas vezes o olhar, né, dos pacientes internados, a gente não tem um olhar tão apurado para o paciente obeso, que também pode ser sarcopênico. Eu queria que você comentasse um pouquinho, essa avaliação da bioimpedância para o paciente obeso, que também precisa desse cuidado, e muitas vezes ele passa despercebido por ter um MC ali, né, de sobrepeso, até mesmo de obesidade, mas que muitas vezes ele pode sim estar num contexto de obesidade sarcopênica. Perfeito, Gleice. Foi ótima a sua pergunta. A gente recentemente mudou o conceito de obesidade, que vai além de olhar só para o IMC, para que a gente justamente consiga incorporar mais o diagnóstico e ajudar esses pacientes. Só que a grande crítica dessa nova classificação de obesidade é que ele praticamente não fala de composição corporal, né? Para a gente entender o quanto a gente ainda precisa melhorar, né, e colocar a massa muscular e colocar a sarcopenia induzida pela obesidade como também uma disfunção orgânica. Né? Foi até uma dúvida que eu tirei com o professor Denis no dia da aula que ele deu aí no 9 de julho. Falei, professor, a gente falou de várias disfunções orgânicas relacionadas à obesidade, mas eu senti falta no artigo de falar de composição corporal. E a gente sabe hoje que a obesidade sarcopênica é uma doença muito prevalente, tanto no ambulatório como no hospital, que impacta aí no prognóstico do paciente, né? Faz toda a diferença na hora que eu vou calcular uma meta calórica e proteica, se eu entendo que ele é um obeso sarcopênico. Se eu entendo que eu estou diante de um paciente obeso sarcopênico, eu vou fazer uma meta calórica menor, ali próxima de 11 a 14 quilocalorias, que é o que o nosso guideline recomenda, e eu vou calcular a meta proteica pelo peso ideal e vou dar uma meta proteica maior. Então, se eu olho só para o MC e para o peso, eu fico perdido. Se eu olho para a composição corporal, eu direciono melhor a meta que eu vou calcular.
Perfeito, doutor. Eu acho que essa publicação ela veio para contribuir, né? Porque realmente eu acho que esse olhar mais apurado, até então a gente, assim, os profissionais que estão mais à frente, trabalhando com os pacientes obesos, a gente já, né, sabe que realmente pode acontecer, mas de modo geral, as pessoas sempre falam assim: ah, não, é obeso. Não, não é o momento de entrar com suplemento, por exemplo. Ah, não, tem reserva. E muitas É, vezes é um paciente que ele tem a é o mais indicação. desnutrido de todos, né? Exatamente. Então, a importância desse olhar mais apurado, e eu acho que a bioimpedância, ela realmente ela vem para contribuir. Aqui no serviço a gente tem a possibilidade, né, de realmente ter um equipamento tão bom e de ponta, né, para fazer essa avaliação, mas a importância de já ter esse olhar, da gente já conseguir identificar esse paciente que tem um potencial risco de desenvolver sarcopenia, mesmo sendo obeso, ou aquele paciente que já tem um quadro de obesidade sarcopênica. Perfeito. E aí, Gleice, eu também, para a gente finalizar, eu faço um convite para vocês, para a equipe de nutrição, para a gente trabalhar em um protocolo de bioimpedância, priorizando aqueles grupos de doenças mais importantes que a gente falou, né? Câncer de trato gastrointestinal alto, cabeça e pescoço, para que a gente pense aí, pelo menos no exame, a admissão. Né? Como eu sempre falo, né? Bioimpedância não precisa ser toda semana, nem a cada 2 semanas. Eu preciso de uma bioimpedância inicial para dar um diagnóstico mais preciso, e aí eu posso repetir isso a cada mês, a cada 2 meses, não há necessidade de ser tão frequente. Acho que se a gente faz um protocolo, a gente consegue otimizar mais o uso e aplicar mais o laudo aí para a melhora dos nossos pacientes. Combinado, doutor. Vamos construir juntos, vamos marcar um momento. A gente convida as meninas também da MTN para estar participando, mas a gente pode sentar para construir, sim, com certeza. Acho que vai ser um ganho para os pacientes, né? Então, já que a gente tem o equipamento, por que não utilizá-lo e já fazer essa intervenção precoce? Então, acho que podemos encerrar, estendemos um pouquinho, acho que ficaríamos aqui a tarde toda falando. Foi, foi excelente, doutor. Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Eu, em nome do serviço de nutrição, no momento, acho que não tem nenhuma das meninas da liderança, mas aproveito para agradecer o convite e colocar o serviço de nutrição sempre à disposição para o que precisar. Obrigado, e a gente em breve vai fazer mais aulinhas aí. Obrigadão, Com viu? Boa certeza. tarde para todo Imagina, mundo. boa tarde a todos. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.